E com pouco mais de uma semana para a Páscoa, as pessoas já procuram os famosos ovos de Páscoa. E buscando o melhor custo-benefício, a busca pelos ovos caseiros aumenta. Você tem a opção de poder pedi-los por encomenda, como novos sabores, recheios e estética personalizada. Além de sabor, eles fomentam a economia do município e ajudam no orçamento de famílias. Uma opção para quem quer comprar ovos de Páscoa são os ovos caseiros, feitos por encomenda de acordo com o pedido do cliente. A Luciana fabrica bolos e tortas e neste ano, nessa Páscoa, pretende obter um alto lucro vendendo os ovos de Páscoa. Eu comecei com os doces há um pouco mais de 1 ano e meio, que eu sou nutricionista, trabalhei em consultório, trabalhei em restaurante, trabalhei em docência, mas no período de desemprego eu precisava de uma renda. Então eu comecei com os brigadeiros gourmet. E com isso os clientes passaram a me perguntar na Páscoa do ano passado se eu faria ovos. E eu decidi colocar os meus brigadeiros nos ovos e deu super certo. E quais são as novidades para ovos de Páscoa nesse ano? Esse ano nós temos a linha Premium, que são os ovos com recheio de bolo, então o bolo de cenoura com recheio de brigadeiro, o bolo Red Velvet com recheio de baunilha, o bolo pão de mel com recheio de doce de leite e o bolo brownie, que é a casquinha de brownie. E também os sabores de infância, mousse de maracujá, limão, coco, paçoca e pudim. Sobre o lucro, dá para ter muito lucro nessa época do ano? Sim, acredito que esse é uma época do ano onde as confeitarias conseguem a maior parte da renda de todo o ano. É um período de muito trabalho, mas também que o retorno é bem maior. No período da Páscoa, esse ano eu me preparei para 40 ovos de colher, fora os ovinhos menores, né? Cerca de 200 ovinhos menores. Como a produção é muito limitada, eu trabalho em casa, tenho ajuda de mãe, de marido, mas eu não tenho funcionário, então eu não consigo ter uma produção muito grande. O processo de fabricação dos ovos não é nada simples. Requer cuidados para que o ovo não fique com a textura errada. Fazer a temperagem e cuidar de cada etapa do processo é fundamental. Bom, o primeiro passo para se trabalhar com o chocolate, para fazer os ovos de Páscoa, é a higiene pessoal e do local onde se for fazer. No caso, se eu estivesse fazendo ovos para produção, eu não estaria de maquiagem, estaria sem esmalte, cabelo sempre preso, se homens sem barba, avental, né? A fazer a higienização das mãos, passar um álcool em gel. E a gente vai escolher o chocolate que vai ser utilizado. Existem 2 tipos de chocolate para se utilizar. Chocolate nobre, que é esse que eu vou utilizar hoje, e o chocolate fracionado ou chocolate hidrogenado, que é uma cobertura, não precisa de temperagem, que é o processo que eu vou mostrar daqui a pouco. No caso do chocolate nobre, a gente vai derreter no micro-ondas em potência média, de 30 em 30 segundos, até esse chocolate derreter e atingir a temperatura de 45 graus. Chegou aos 45 graus. E aí agora a gente vai para o processo mesmo de temperagem. Existem 3 processos. O método de tablagem, que eu acho que é o mais conhecido, que despeja o chocolate na pedra e vai mexendo com esse chocolate até ele atingir a temperatura. O método de adição, que vai se colocar um pouco mais de chocolate aqui e vai chegar na temperatura. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 1 kg de chocolate, eu derreteria 700 gramas e acrescentaria 300 gramas do chocolate em pedaço, que no próprio calor aqui ele ia derreter. Ou o método Micril, que é o que a gente vai fazer, que é o método que eu prefiro, que a gente vai deixar esse chocolate descansar aqui um pouquinho e ele sozinho vai abaixar até 30 graus. Quando ele chegar em 30 graus, a gente acrescenta o Micril e espera ele chegar na temperatura correta. Para o recheio, a gente vai fazer o recheio de Oreo, que é um dos mais pedidos. A gente vai utilizar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e vai levar ao fogo, vai fazer uma base de brigadeiro branco. Quando o brigadeiro começa a encorpar, começa a soltar do fundo da panela, a gente vai acrescentar o chocolate branco, que precisa ser um chocolate nobre, porque sempre para recheio chocolate nobre. Então acrescenta mais ou menos 30 gramas de chocolate.
Continua mexendo que esse chocolate vai derreter. O ponto para o recheio não pode ser o ponto do brigadeiro de enrolar, é praticamente o ponto de recheio de bolo, a mesma coisa. Ele soltou do fundo da panela, é só mexer mais um pouquinho que ele já tá no ponto. Olha aqui. Tá vendo que ele solta todinho? Esse é o ponto para desligar a panela. Desliga a panela e acrescenta a bolacha Oreo sem recheio picadinha. Agora a gente vai conferir se ele já chegou em 30 graus. Nessa fase a gente já pode acrescentar o micril. Micril é uma manteiga de cacau, é um pozinho, mas que se colocar na mão, ela derrete, é uma manteiga mesmo. Nós vamos utilizar essa forma que é de 3 partes. A parte de formar a casquinha, o silicone e a parte de fazer o buraquinho da casquinha. Ou quem não tivesse aqui, dá pra fazer só com aquela de uma parte e tem que fazer umas 3 ou 4 camadas de chocolate aqui. Então, até essa marcação é onde precisa ter de chocolate. Encaixa a outra parte, aperta, vira. E aí dá pra olhar do outro lado se tem algum buraquinho. Não tem, tá completinha a forma. Aí leva pra geladeira de boquinha pra baixo. Eu já tinha uma casquinha pronta, que eu fiz o mesmo processo do micril, só que eu fiz com chocolate branco e acrescentei biscoito Oreo, que é a casquinha de chocolate branco com cookies. A gente coloca na embalagem que vai ser utilizada. Pra desenformar é bem simples. Essa coisinha, o silicone solta bem fácil. Já encaixa na forma. E esse recheio vai ser o recheio de Nutella com o brigadeiro Oreo, que foi o brigadeiro que a gente fez e deixou esfriar. No caso, se eu fosse fazer um outro sabor de ovo, se eu fosse fazer um trabalhado aqui em cima, um detalhe, eu utilizaria o saco de confeitar com o bico, que eu já rechearia e já fazia o detalhe aqui em cima que eu quisesse, rosinha, coração, o detalhe que fosse. No caso do ovo de Oreo, eu não vou fazer isso porque a gente vai colocar o biscoito por cima, então de colher mesmo já resolve. Para decorar esse ovo, é da forma que a pessoa preferir. Dá para fazer a farinha do Oreo triturando no liquidificador e cobrir todo o ovo, ou só fazer uns quebradinhos, que é a forma que eu prefiro fazer. E aí a decoração fica de acordo com o que o cliente pedir para colocar. Então um dos adicionais nesse ano é o bis de Oreo, então dá para acrescentar também. Quanto custa um ovo desse? Desse jeito ele sairia R$ 62,00. O ovo de Oreo, ele tem o valor de R$ 55,00, mais R$ 5,00 o adicional de Nutella, mais R$ 2,00 dos bis. E quanto você gasta para fazer esse ovo? Em torno de 20 e poucos reais. O lucro é bem legal. Fernando, o marido de Luciana, achava que o projeto de vendas de doces era apenas para arcar com os custos do casamento, mas agora que as vendas aumentaram, está gostando do novo trabalho da esposa e aprova todos os doces. Como ela começou com o pensamento que a gente precisava casar, precisava de uma renda extra para o casamento, eu achei que ia ser pós-casamento, ali iria parar de fazer doce. Aí com a evolução, com o tempo vi que a coisa foi evoluindo, eu fui dando apoio para ela, para o crescimento dela, porque eu vi que seria algo que futuramente iria nos ajudar. Tá aprovado? Delicioso, delicioso. E os casos de dengue em Paracatu continuam a crescer assustadoramente. Somados os 2 dados da FUNASA e também da Secretaria Municipal de Saúde,
chegam perto de 4.000 casos, porém esses números podem ser ainda maiores. Veja. Os números de casos de dengue em 2019 já superaram os números de casos registrados em todo o ano de 2018, sendo 2019 considerado um ano de epidemia de dengue no estado. E em Paracatu, como fica essa situação? No ano 2019, nós estamos até ontem com 1.053 casos positivos e 2.063 notificações. Nem toda notificação é confirmada os casos de dengue. Então, confirmados só no nosso laboratório aqui é 1.053. A gente sabe que existe mais aquelas pessoas que fazem particular, às vezes a pessoa que passa uma dengue despercebida, que nem vem. Então, a gente multiplica esses 1.053 por 10, dá mais ou menos um total de 10.000 casos positivos, juntando todas aquelas pessoas que contraíram a dengue e particular e as que não fizeram exame. Então, considerando a população de Paracatu, que é cerca de 100.000 habitantes, a gente tem mais de 10% de casos de dengue. É um número muito alto e já é considerado uma epidemia na cidade? Sim, não podemos cruzar os braços que já pode se encontrar, dizer sim que é uma epidemia, pela quantidade de registros que a gente tem. Sobre os tipos de dengue, são 4 tipos de dengue. Vocês têm algum registro de algum tipo que apareça mais? Sim, não só em Paracatu, como no Brasil todo está circulando o vírus 2. Estudo mostra que esse vírus 2 estava um pouco sumido. Já tinha quase 10 anos que ele não circulava. E os vírus, eles se revezam ciclicamente de ano a ano. Então, por ele ter esse tempo todo que não estava circulando, as pessoas estão mais suscetíveis a contrair esse vírus. A gente pede assim que a população venha nos ajudar, evite estar jogando, deixando. A gente tem uma grande dificuldade aí com esses lotes vagos, ali o mato está presente, a gente sabe que é um período de chuva, mas ali os proprietários não têm limpado, dizer assim, capinado, roçado, e muitos usam de má fé, pega o lixo ali e joga naqueles locais, e onde também acaba proliferando, o mosquito ali naqueles locais. E a campanha de vacinação contra a gripe iniciou nesta quarta-feira, dia 10. Crianças e gestantes serão prioridade até o dia 18 de abril. A meta do governo é imunizar 58 milhões de pessoas. Carlisa não perdeu tempo. Chegou cedinho e foi das primeiras a tomar vacina neste primeiro dia de campanha, que este ano começou mais cedo. O bebê muito novinho, ele não pode tomar vacina, então através do leite materno é que a gente consegue imunizar ele. A campanha nacional de vacinação este ano começa antes para as grávidas, as mamães com até 45 dias do parto e as crianças com menos de 6 anos. A segunda fase começa no dia 22 de abril. A vacina fica então disponível para os demais públicos-alvo da campanha, que são idosos, profissionais da saúde, indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, entre outros. As equipes de saúde da família já estão começando as suas estratégias para vacinar os acamados. Nós temos milhares de pessoas acamadas nas residências que não conseguem ir até a unidade de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza no Brasil e 50 pessoas já morreram por causa do vírus. No ano passado, foram registrados 6.678 casos de influenza em todo o país, com 1.370 mortes. O lançamento oficial da campanha foi em Porto Alegre, no Centro de Saúde Modelo. A gauchinha Helena, de 4 anos e meio, ensaiou o choro na hora da picadinha, mas aguentou firme. A vacinação e a prevenção é o mais importante. A seguir, veja as dicas para se prevenir em relação ao desaparecimento do seu cãozinho. Tem também as informações sobre a maior prova de ciclismo de estrada do país e ainda os gols dos campeonatos dessa quarta-feira. A gente volta já. Não importa se você é pequeno ou grande, se vende pizza ou carro, se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer, que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Juliana Modas. Moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5.000 usuários mensais e estrutura completa para clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações.